Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Estejam sentados, por favor. Na segunda leitura, São Paulo sintetiza todos os mandamentos relativos ao próximo nesse único: amai o próximo como a si mesmo. O mal, o bem, não faz nenhum mal ao próximo. E nós, por entendermos talvez superficialmente, julgamos que fazer o bem não consiste tanto em desagradar ninguém. Aquele que consegue viver tendo a simpatia e o agrado de todos, esse viveu bem. E que aquele que muitas vezes corrige, aquele que muitas vezes chama atenção, aquele que muitas vezes castiga, é tido como não bom, não misericordioso. E a liturgia de hoje vai ensinar que a correção também faz parte da caridade, do amor. Existiu em São Paulo, lá por meio do século passado, um bandido muito famoso. Que é ruim, né? Ele era famoso por causa dos crimes que cometia. Ele era apelidado como Escadinha. Acho que porque ele, todas as vezes que assaltava uma casa, ele usava uma escada, ou usava muita escada, isso aqui, o apelido pegou, ele ficou de Escadinha. Anos cometendo crimes atrás de crimes, assaltos atrás de assaltos. Finalmente, depois de muitos anos, a polícia prendeu ele. Foi condenado a vários anos de cadeia. Mas o repórter, o jornal, quis entrevistá-lo. Escadinha, como foi que você começou nessa vida? Como foi que você decidiu encetar por esse caminho? E ele se lembrou que um dia foi até o supermercado com a mãe. Quando ele voltou para casa, a mãe percebeu que ele estava com um pacote de bolacha a mais. Ele olhou para a mãe olhou para ele, deu um sorrisinho e disse: menino esperto, hein? E ele disse: aí começou. Aí começou a minha vida. E aqui terminou. Essa mãe, ela pecou por omissão. Ou seja, ela devia, por amor, ter corrigido o filho. E se omitiu. Por isso é importante nós também nas confissões, nós fazemos aqui no ato penitencial, pedir perdão pelos nossos pecados de palavras, pensamentos, palavras, obras e omissões. Omissões o que é? Tudo aquilo que eu devia ter feito e não fiz. Porque a gente vê que uma coisa pequena pode ter consequências muito graves para o futuro. Ai, padre, uma brincadeira de criança. Primeiro que pecado nunca serve para brincadeira de criança. Nunca criança deve aprender a brincar com o pecado. E deve sim
por amor, ser corrigido. Obrigação do pai, da mãe que amam corrigir, mas não fica só na criança. Adulto precisa de correção também? Nossa, talvez mais ainda. Então, a gente vai passar da criança para o adulto, para o professor, para o patrão, por todos aqueles que têm responsabilidade sobre alguém, que muitas vezes também tem necessidade de corrigir, por mais que acabe sendo mal visto. Santo Agostinho vai dizer da amizade o seguinte: nem todo aquele que é indulgente comigo é meu amigo. Também nem todo aquele que me castiga é meu inimigo. Mais vale as feridas causadas por um amigo do que os beijos de um inimigo. É melhor amar com severidade do que enganar com suavidade. Isso se passa na vida de cada um de nós, inclusive de um sacerdote. O sacerdote que deve distribuir a caridade, o amor de Deus às pessoas. Imagina o que é, numa confissão, o sacerdote dizer: olha, infelizmente a senhora, o senhor, não pode comungar. Que isso, padre? Ou larga o pecado, ou não pode se aproximar da comunhão. Nossa, que forte. Por que o padre diz isso? Porque ele é servidor da palavra, e ele está querendo encaminhar a pessoa, como diz para a primeira leitura, para a verdadeira liberdade e para a herança eterna. O equivocado seria ele dar o sorrisinho, como a mãe do Escadinha. Mas o outro padre me autorizou a comungar, padre. Então manda para ele a primeira leitura. Se ele morrer, eu te pedirei contas da sua morte. É duro, mas às vezes é preciso ser dito não. Porque o sacerdote, o bispo, o católico em geral, tomado as suas devidas proporções, deve ser vigia da casa de Israel e não encaminhar as pessoas para a perdição, mas sim para a salvação. O remédio amargo, em geral, é o que cura. A gente não entende agora, mas vai entender lá na frente. É o caminho da salvação. E isso cura, que é tirar a pessoa do pecado e não conformá-la a ele. E aí a gente vai fazendo entrar vida na igreja. O problema é que eu sei que tem que curar, eu sei que tem que corrigir. Mas como fazer? Porque é preciso ser feito com sabedoria, com prudência, com cuidado. E o primeiro ponto para saber corrigir é esse: amar ser corrigido. Quando alguém me corrige, eu aceito de boa vontade? Ou eu acho que eu sempre tenho razão? Amar a correção, diz a Escritura, é amar a própria alma. E quem não aceita a correção, despreza a sua salvação. Então,
se eu sou um orgulhoso que não aceita a correção, eu não terei também a humildade de corrigir. Porque corrigir não é humilhar, não é esmagar. Corrigir é desejar salvar. E se eu não tenho esse desejo de salvação, esse desejo de cuidado pelo outro, eu não vou corrigir direito. Eu vou descer o braço forte demais. Mas se eu tenho esse zelo... Imaginem Santa Mônica corrigindo o filho Santo Agostinho. Quantas lágrimas, quantas orações, quantos conselhos, quanta perseverança. Corrigindo assim com amor, sai fruto bom do outro lado. Corrigindo por orgulho, querendo vingar-se, isso não é correção. Enfim, devemos nós também corrigir como Deus o faz. Nós estamos em 2023 e o que será do futuro do mundo? Se nós formos colocar o mundo numa balança chamada Evangelho, nós vamos dizer que a coisa está boa ou está ruim. Se a gente for medir pelo Evangelho, a coisa está muito feia. E eu pergunto, Deus que é Pai, vendo o mundo caminhar para esse estado, será que vai se omitir? Ou será que vai corrigir? Ou será que vai enviar uma correção? Se Ele é Pai, se Ele nos ama, Ele vai enviar uma correção. Será que já não enviou? Se nós formos pegar no Antigo Testamento, todas as vezes que o povo se transviava, Deus enviava um profeta para corrigir. Nos nossos tempos, muito mais do que um profeta, Deus enviou sua própria mãe. Tantos avisos de Nossa Senhora, tantos avisos de Deus, em particular, primeiramente, porque o aviso particular de Deus está na nossa própria consciência. Mas como não basta, Deus envia a sua mãe e chama 3 pastorinhos, são as 2 ou 3 testemunhas. Parem de ofender o meu divino Filho, que já está muito ofendido. Abre-se a terra e mostra o inferno. Nossa, para crianças. E a irmã Lúcia vai dizendo, eu vi as almas caindo no inferno, tal como as folhas das árvores no outono, por não haver quem rezasse por elas. Imaginar que todas aquelas almas que caíam no inferno foram corrigidas por Deus, foram avisadas, foram advertidas e até o fim da sua vida, não quis se corrigir. Que desastre é para a vida a pessoa que não quer se corrigir. E depois Nossa Senhora fala para o mundo inteiro, para a igreja inteira, no dia 13 de outubro nós vamos comemorar esse aniversário. O sol bailou em Fátima, diante de milhares de testemunhas. O mundo não pode dizer que não foi corrigido, que não foi avisado. Deus avisou por um milagre bíblico, por uma mensagem celeste da própria mãe dele.
O que é isso senão o desejo de Deus de nos corrigir e de nos salvar? Evitar que as almas se percam e caiam no inferno por toda a eternidade. Como Deus corrige bem. E aí vem o último ponto da correção. Feliz o homem que por Deus é corrigido, porque se ele fere, também cuida da ferida. E esse é um outro ponto da correção, indispensável. Quando eu for corrigir alguém, ou mesmo quando eu for ser corrigido, deixar sempre uma grande esperança. Não colocar um horizonte negro, mas abrir a porta para o futuro esperançoso, como Nossa Senhora fez, mas por fim o meu imaculado coração triunfará. Ou seja, tudo vai dar certo, tudo será corrigido e o coração dela vai triunfar. Tudo tem solução, por mais errado que a gente seja, há sim esperança. Basta querer ser corrigido, basta querer mudar, basta querer se converter. Deus está disposto a curar essa ferida e Ele faz mesmo tudo por nós. O único problema é o nosso coração. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Corações duros, derretei diante da misericórdia e bondade do Senhor. Porque se a gente derreter o nosso coração para com Ele, para com ela, Nossa Senhora, não há bem que não possa vir para a nossa vida. Senhor, eu aceito todas as vossas correções do fundo da minha alma, e eu estou disposto a acertar o meu caminho em qualquer coisa que eu tiver me transviado. Eu quero a verdadeira liberdade, eu quero a herança eterna, de resto pode tirar tudo. E se o Imaculado Coração de Maria deve triunfar, que ele comece hoje no meu coração e no coração da minha família. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.